Oi pessoal, então continuando as nossas aulas de ferramentas de ciência de dados no mundo do Python, hoje a gente vai ver Pandas, que é basicamente a principal ferramenta que a gente vai usar no dia a dia. Como grande parte do que a gente faz como cientista de dados é manipular os dados, transformar, muitas vezes arrumar, limpar os dados, a gente acaba gastando uma parcela grande do nosso dia a dia usando Pandas e manipulando as coisas com Pandas. Então é super importante aprender bem, entender bem os conceitos e saber lidar bem com a ferramenta. E é uma ferramenta muito útil, muito prática de usar. Os conceitos básicos não são complicados, mas obviamente, como tudo, né, quando você vai fazer coisas muito complexas, a tendência é as coisas também ficarem mais complicadas. Mas vocês vão ver que para fazer 80% do que a gente precisa, os conceitos são bem simples, e eu vou passar esses conceitos básicos aqui. E depois vocês podem se aprofundar ao longo da disciplina, usando o fórum, nos conceitos mais complicados também. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, introdução básica, né? O Pandas é usado para essa manipulação de dados, basicamente, né? Ele faz outras coisas, ele permite geração de gráficos e coisas assim, mas o forte dele é a manipulação de dados. Então, ler arquivos, ler uma planilha Excel, ler um CSV, a partir disso pegar e manipular, transformar colunas, criar novas colunas a partir de fórmulas, misturando colunas diferentes, filtrar dados, todo esse tipo de coisa. Então, ele é muito importante. E é a razão básica para o Python hoje ser a linguagem, uma das linguagens mais usadas em ciência de dados. Né? Foi o Pandas que permitiu isso, né? Que deu esse poder para o Python de manipular dados e com isso ser a fundação de todas as outras coisas que a gente precisa também em ciência de dados. O conceito mais básico do Pandas é o conceito de data frame. Aí o data frame, vocês podem pensar nele como se fosse uma planilha do Excel, que você tem lá suas linhas, suas colunas, vocês podem criar novas colunas, apagar, filtrar coisas, né? Então, o Pandas vai fazer um trabalho parecido com o do Excel, mas com a vantagem de você ter toda uma linguagem de programação por trás. Então, isso te dá poder para iterar sobre os dados e manipular as coisas de uma forma muito bem flexível. Então aqui para usar o Pandas, a primeira coisa que a gente precisa é importar, obviamente, no nosso código. Né? Aqui eu estou usando o Jupyter Notebook, né? Então isso aqui é uma célula de código do Jupyter Notebook. E aqui, para simplificar as coisas, né? Ou para mostrar, né, o mais básico, eu estou criando um data frame do zero. Então, estou especificando que eu quero um novo data frame e eu estou falando cada uma das colunas que eu quero que exista nesse data frame e os valores que eu quero que essas colunas tenham. Né? Então, aqui vão ser os valores da linha, por exemplo. Né? A coluna nome, eu listei os valores que eu queria. Né? No caso, eu indiquei que a coluna nome também vai ser o índice, né? Então por isso ela está destacada aqui. Né? E lembrando também que no Jupyter, tudo que eu deixo como última linha, né, se eu deixo sozinho na última linha, ele vai tentar exibir aquilo para mim. Então, se eu criei meu data frame lá, chamei ele de DF, e depois eu coloquei DF no finalzinho da minha célula, o que o Jupyter vai fazer é exibir esse data frame recém-criado para eu visualizar o que ele contém. Então, isso é uma forma simples de criar um data frame do zero. Mas a gente não vai fazer isso. Em geral, a gente vai ler os dados de algum lugar. Né? E o mais comum é a gente usar um CSV, que é um arquivo com os dados separados por vírgula, né? Um arquivo texto simples. Então, se você pega e baixa esse dado de algum lugar, né? Seja, sei lá, de um site do governo, seja de algum dado de uma empresa, em geral, frequentemente os dados são fornecidos em CSV, você pode simplesmente ler esse arquivo e, a partir disso, começar a manipular os dados. Né? Então, veja que aqui eu consigo mostrar o conteúdo desse data frame que foi criado a partir do CSV e tem tudo aqui. Então, são as linhas, como se fosse mesmo um Excel, e também as colunas. Tudo bem? Bem prático. E, obviamente, eu também poderia ler
de um Excel, né? Eu estou fazendo essa comparação aqui, claro, também dá para a gente ler dados do Excel sem problema nenhum, a gente pode especificar qual planilha que a gente quer dentro do arquivo, então bem simples. Aí, primeiro, manipulações simples, né, que a gente pode fazer num data frame, né? Então, voltando, usando aquele mesmo data frame que eu li do CSV, alguns slides para trás, né? Ele contém registros de aluguéis, né? São registros verdadeiros de aluguéis que eu coletei de Curitiba um tempo atrás. Então, você tem aqui o endereços e outros atributos do apartamento, né? Inclusive o valor do aluguel e condomínio. Então, uma coisa que eu posso querer fazer é criar um data frame, a partir desse data frame grande, um data frame menor, contendo apenas as colunas aluguel e condomínio. Se eu fizer isso, eu tenho esse novo data frame, que agora só contém essas duas colunas. Bom, bem simples, né? Eu posso também filtrar quais linhas eu quero. Aí tem formas diferentes de fazer isso. Uma forma que é importante vocês aprenderem é essa forma aqui. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes por que isso funciona, o que está por trás disso, né? Mas o que a gente pode fazer é simplesmente especificar o data frame que a gente quer filtrar e, entre colchetes, colocar o critério que a gente quer. Nesse caso, eu quero que a área, né, que é uma coluna do data frame, seja maior do que 50. Então, com isso, a gente quer selecionar só com áreas maiores que 50, né? Por exemplo, esses que eu estou marcando aqui. Outras coisas que a gente pode fazer com pandas, né, manipulando o data frame, por exemplo, criar novas colunas. Então, aqui eu estou criando uma nova coluna chamada total, que eu quero que contenha o valor total do aluguel mais o valor do condomínio. Então, veja que eu posso simplesmente especificar qual a coluna que eu quero criar e fazer uma manipulação com as próprias colunas do data frame, né? O Pandas, né, e o Python vai reconhecer que você está fazendo uma soma ali, mas uma soma entre dados de colunas, e aí ele vai somar esses dados individualmente de acordo com o índice das linhas, né? Então, gerando aqui uma nova coluna chamada total no nosso data frame. Bem simples, né? Então, agora eu queria que vocês vissem um pouco disso funcionando na prática, então rodasse lá o notebook. Eu espero que vocês já tenham instalado as coisas na máquina de vocês, consigam rodar isso localmente, clonando no repositório e executando dentro do Jupyter localmente. Se tiverem dúvida, postem no fórum, que a gente ajuda, se ajudem também. Mas deveria ser super simples, executem lá e se familiarizem com esses conceitos para a gente poder avançar. Então, para o vídeo agora e brinca um pouco com o notebook. Bom, agora continuando as questões do Pandas, a gente começa a entrar numa parte que pode ficar um pouco mais complicada, mas ainda é tranquilo, não se preocupe muito com isso. Agora a gente vai ver como a gente usa índices no Pandas. E índices são a ferramenta, o mecanismo que a gente vai usar para acessar diretamente as nossas linhas e as nossas colunas, né? Então é uma coisa muito útil que aparece com frequência no nosso dia a dia manipulando os dados. É bem importante. Para definir um índice no nosso data frame, o que a gente usa é o método setIndex, como nesse exemplo, e no caso eu estou usando a coluna código, que é uma coluna que nesse CSV, né, nesse data frame que a gente criou a partir do CSV, ele identifica unicamente as nossas linhas. Então eu estou usando ele como índice. Então, se eu dou um setIndex e eu exibo o que eu tenho no meu data frame, vocês veem que agora a coluna código está destacada, né? Ela está em negrito, isso significa que ela foi escolhida como o nosso índice das linhas. E agora, a partir disso, a gente pode fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, eu posso ordenar meu data frame
a partir do meu novo índice, né? Então eu posso redefinir o meu data frame DF a partir da ordenação dele com base no índice que a gente acabou de definir. Aí uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é um detalhe que é importante da gente saber e perceber, é que assim, o índice é um tipo de estrutura especial no nosso data frame. Então, obviamente, ele tem um, um tipo, né, uma classe dele. Então, eu posso pegar simplesmente ver, né, atribuir a uma variável o índice do meu data frame e checar, né, imprimir aqui na tela qual o tipo dele. Aí dá para vocês verem que, sem entrar em muitos detalhes dos pacotes aqui, mas dá para ver que ele é de um tipo índice, né? Então, esse índice, né, do nosso data frame, ele tem um tipo que é um tipo de índice. Se eu imprimir os valores, né, do índice, que é essa impressão que eu estou fazendo na última linha aqui da minha célula de código, dá para ver que tem os valores do meu índice, né, como se fosse uma lista daqueles valores do índice. Mas agora eu quero que vocês percebam um detalhe interessante. Veja que as colunas eu posso fazer a mesma coisa, né? Então eu posso atribuir para uma variável aqui as minhas colunas e eu posso ver qual o tipo das minhas colunas. E vocês vão ver que as colunas também são do tipo índice, né? E as colunas também, se eu imprimir o conteúdo das colunas, eu vou ter uma lista com os valores do meu índice, né? Então, tanto o índice das minhas linhas quanto as minhas colunas são índice, né? Então, por isso, vocês vão ver daqui a pouco, a gente pode acessar os valores tanto das linhas e das colunas usando esse conceito de índices. Bem, aí o método que a gente vai usar para dizer qual a seleção de linhas e de colunas que eu quero, né, para fazer um corte no meu data frame é esse método lock aqui. Então, se eu fizer df.lock e aí entre colchetes eu posso colocar quais critérios que eu quero. Então, nesse caso, eu quero as linhas, né, ou a linha que tem o valor 82 no meu índice, e eu quero a coluna que tem o valor área no meu índice de colunas, a mesma coisa. Então, no fim das contas, vai ser essa interseção aqui desses dois critérios que eu vou retornar. Então, no final, a gente tem aquele valorzinho lá de 50, que é o valor, que é a interseção desses dois critérios de índice que eu coloquei. E, obviamente, eu posso também brincar um pouco mais com isso. Eu posso colocar faixas de valores, por exemplo, né? Então, agora eu quero que o lock retorne tudo que tiver entre esses dois valores de índice que eu coloquei, entre 50 e 80. E tudo que tiver entre as colunas também, entre esses dois valores que eu coloquei, entre área e aluguel. Então vejo que agora ele retornou um novo data frame e agora com essa subseção, né, esse corte que eu fiz nas linhas e nas colunas. Se eu não quiser usar os nomes, né, os meus índices em si para acessar os valores, eu posso usar simplesmente a posição das minhas colunas e as minhas linhas, né? Então, por exemplo, se eu quiser retornar o valor que tiver na quarta coluna, na quarta linha do meu data frame, eu posso usar esse comando ilock que faz isso, né? Com o ilock você está especificando os índices numéricos das suas linhas e colunas e aí você vai pegar o subconjunto da mesma forma. Aí lembrando que no Python, né, a gente começa a contar do zero, então se eu falo a coluna 3, na verdade, é a quarta coluna, porque a primeira coluna é a coluna 0. E outra coisa que eu posso fazer nas minhas seleções é usar operadores lógicos. Então, por exemplo, eu posso selecionar colunas no meu data frame a partir de uma lista que vai dizer se eu quero ou não aquelas linhas. Então, por exemplo, se eu criei essa lista aqui, selecionar com esses true, false, false, então significa que eu vou querer a primeira linha, porque é true,
eu não vou querer a segunda false, eu vou querer a terceira e não vou querer as próximas. Então é isso que eu estou dizendo. Então no fim das contas ele vai selecionar só aqui a primeira e a terceira linhas, como dá para ver aqui. Bom, mas obviamente isso não é nada prático, né? Quem vai fazer isso? Então isso é para mostrar como funciona aquela seleção que eu fiz anteriormente. Então vamos passar aqui. Aí uma forma mais prática de gerar esse vetor com true false é a gente usar critérios lógicos para isso, né? Então agora eu posso criar esse vetor que eu chamei de selecionar, eu posso criar ele com essa regra ou função lógica aqui, que eu quero que o aluguel seja menor ou igual a 900. Aí tá vendo que agora foi gerado da mesma forma uma espécie de vetor com true ou false, né? Aí é a mesma coisa, né? Cada linha, né, teria um valor true ou false. Então aqui eu estaria selecionando essas que eu estou marcando como true. Então eu estou selecionando a primeira, a segunda e a quarta linhas. Mas agora esse vetor foi gerado a partir de uma função lógica. E aí eu posso pegar esse vetor e usar para selecionar o meu data frame. Então agora, na seleção do data frame, eu selecionei só aquelas linhas que eu falei com vocês, né? Então veja que a gente conseguiu fazer seleção a partir de uma função lógica. E eu falei isso tudo, basicamente, obviamente, nenhum desses passos é muito prático. Mas isso é para explicar uma coisa que eu fiz no começo da aula, que é fazer uma seleção de linhas a partir de conceitos lógicos. Então, quando eu fiz lá no começo uma coisa parecida com isso que eu estou mostrando aqui agora, é por causa dessa seleção lógica, é por causa desses vetores de true ou false que isso funciona. Então, se eu estou usando um critério lógico para fazer uma seleção dentro do meu data frame, como eu estou fazendo aqui, na verdade, essa parte de dentro está gerando aquele vetor de true ou false que vai ser usado na hora da seleção do meu data frame. E aí, com isso, eu tenho os valores filtrados do jeito que eu quero. Tem formas mais intuitivas de fazer isso, depois a gente pode conversar sobre isso, mas isso é uma forma bem usada e é bem importante que todo mundo entenda e saiba usar esse tipo de filtragem de valores, que é muito, muito poderoso e a gente usa o tempo todo. Tudo bem? Então é bem importante. Pode parecer um pouco redundante e confuso no começo, mas daqui a pouco fica uma coisa bem prática, vocês vão estar bem acostumados a usar e fazer desse jeito também. Aí uma coisa que eu posso fazer também no meu data frame é tirar o índice. Às vezes eu separei uma coluna e disse que eu quero que ela seja meu índice, como eu fiz com o código anteriormente, mas às vezes eu quero retirar ela, porque eu quero fazer outros processamentos e eu não quero o índice ali me atrapalhando. Eu quero usar algum outro critério para o índice. Então é muito fácil fazer isso. A gente pode dar simplesmente um reset index, aí o que era índice volta a ser coluna, e aí um índice sequencial é criado para ser usado ou não. Se você não quiser, você pode simplesmente desconsiderar esse índice. Bom, agora de volta aos exercícios, peço que vocês parem o vídeo e façam os exercícios desse notebook que está aí no slide e depois retomem na continuação dessa aula. Aí agora a gente vai falar sobre uma questão que é um pouco mais complicada, mais difícil de usar e de entender diversos conceitos, mas acaba aparecendo com frequência quando a gente está manipulando dados no Pandas. Então eu gostaria que vocês tivessem uma exposição pequena a esse conceito, que é o conceito de índices múltiplos, né, ou multi-index, que não é nada do outro mundo, né, são simplesmente índices hierárquicos, mas na hora de usar complica um pouco o uso e a compreensão. Então eu queria que vocês aprendessem isso, né, tivessem ideia de que existe e como funciona, mas não se preocupem muito nesse momento, né? Se você está começando com o Pandas, não se preocupe muito em usar isso. Na verdade, eu até recomendaria que vocês evitem usar índices multinível o máximo possível, porque tende a complicar desnecessariamente as coisas, né? Aí, com o passar do tempo, esses conceitos vão ficando mais naturais e vocês vão começar a fazer coisas muito poderosas com índices múltiplos.
Mas no começo eu acho que usar demais ou pensar demais em índices múltiplos deixa as coisas um pouco mais lentas. Então, eu estou apresentando aqui mais para que vocês saibam que existam, né, porque realmente vai aparecer em diversos momentos. Né? Por exemplo, quando a gente começar a fazer operações de group by, que são operações bem comuns, vocês vão ver que esses índices vão começar a aparecer. Mas, por enquanto, é bom evitar o uso e tentar fazer as coisas tudo como colunas normais. Mas vamos ver os conceitos básicos aqui. Então, a gente pode definir um índice múltiplo do mesmo jeito que a gente define um índice normal. A gente simplesmente vai passar mais de um critério para esse índice. Então, agora eu quero, por exemplo, criar um índice múltiplo que tem como critério um número de quartos e um número de vagas do meu apartamento que está para alugar. Né? Então, veja, se eu fizer isso, agora eu exibo o meu data frame. E está vendo que agora eu tenho duas colunas destacadas como índice para as minhas linhas, tanto quarto quanto vaga. Então, por isso, está vendo que eu tenho dois níveis aqui do meu índice. E eu posso também, né, como sempre, ordenar o meu data frame pelo meu índice. Agora, está vendo? Está tudo ordenado. Ordenou primeiro por quarto e depois ordenou por vagas. Né? Então, eu tenho tudo ordenadinho, tudo bonitinho. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fazia antes, eu posso selecionar usando os meus índices multinível. Né? Então, por exemplo, aqui agora eu estou usando o log, né, de novo, para usar os valores do índice para selecionar subporções do meu data frame, só que agora, como nas minhas linhas o meu índice é multinível, na hora de especificar o que eu quero, eu tenho que passar os dois níveis. Né? Então, aqui eu estou dizendo que no primeiro nível eu quero selecionar as linhas com 2 quartos, então eu estou selecionando todas aquelas linhas. E no segundo nível eu quero só as linhas com 1 quarto, que seria só as linhas com uma vaga, né, que é o meu segundo nível. Então seria só aquela última linha. Então esse critério está selecionando só aquela última linha. E aqui no caso, nas colunas, como os índices não são multiníveis, mas poderiam ser, eu estou selecionando só o nível normal. E aqui eu estou selecionando o nível da coluna do aluguel. Bom, então é isso. Em termos de índice, era isso que eu queria falar. Tem muito mais coisa, tem diversas formas de manipular índice, reindexar data frames, fazer amostragens diferentes usando índice, completar índice. Nossa, tem um monte de coisa interessante, mais avançada que dá para fazer sobre índices. Mas isso são coisas que, à medida que a necessidade vai aparecendo, vocês vão começar a aprender e usar isso na prática. Tudo bem? Então, era isso.